Capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações. Lançamento de objetos. Fenômeno dos transportes. 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados, mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente, sem participação da vontade. Longe disso, uma vez que frequentemente tornam-se importunos, o que exclui, de outra parte, o pensamento de que podem ser um efeito da imaginação superexcitada pelas ideias espíritas, é que se produzem entre pessoas que delas jamais ouviram falar e no momento em que menos o esperavam. Esses fenômenos, que se poderia chamar o espiritismo prático natural, são muito importantes, visto que não podem ter suspeita de conivência. Por isso, convidamos as pessoas que se ocupam com os fenômenos espíritas a registrarem todos os fatos desse gênero que vierem ao seu conhecimento, mas, sobretudo, a lhes constatarem, com cuidado, a realidade por um estudo minucioso das circunstâncias, a fim de se assegurarem não ser joguete de uma ilusão ou de uma mistificação. 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que é necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais pode produzi-los. O vento que silva ou que agita um objeto, um corpo que se desloca por si mesmo sem que se perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo as travessuras de um mau gracejador. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, revelando uma intensidade e um timbre muito variados, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem confundi-los com o estalido da madeira, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um pêndulo. São golpes secos, logo surdos, fracos e leves, logo claros, distintos, algumas vezes barulhentos, que mudam de lugar e se repetem sem terem uma regularidade mecânica. De todos os meios de controle mais eficazes, o que não pode deixar dúvidas sobre sua origem é a obediência à vontade. Se os golpes se fazem ouvir no lugar designado, se respondem ao pensamento por seu número ou sua intensidade, não se pode desconhecer neles uma causa inteligente. Mas a falta de obediência nem sempre é uma prova contrária. 84. Admitamos agora que, por uma constatação minuciosa, chegue-se à certeza de que os ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-los? Não, seguramente, porque em nenhum caso teriam o menor perigo. Somente as pessoas às quais se persuade que são do diabo podem ser afetadas de uma maneira deplorável, como as crianças às quais se mete medo do lobisomem ou do papão. Essas manifestações adquirem, em certas circunstâncias, é preciso disso convir, proporções e persistência desagradáveis, das quais se tem o desejo muito natural de se livrar delas. Uma explicação é necessária a esse respeito. 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações. Servem-se dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos servimos de criados para as tarefas grosseiras, e isso com o objetivo que acabamos de indicar. Uma vez atingido este objetivo, a manifestação material cessa, porque não é mais necessária. Um ou dois exemplos farão compreender melhor a coisa. 86. Há vários anos,
No começo dos meus estudos sobre o Espiritismo, estando uma tarde ocupado com um trabalho sobre essa matéria, pancadas se fizeram ouvir ao meu redor durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que semelhante coisa me acontecia. Constatei que não havia nenhuma causa acidental, mas, no momento, não pude saber mais a respeito. Nessa época, tinha a oportunidade de ver, frequentemente, um excelente médium escrevente. No dia seguinte, interroguei o espírito que se comunicava por seu intermédio sobre a causa dessas pancadas. Era teu espírito familiar que queria te falar, me foi respondido. E o que queria ele me dizer? Resposta: tu mesmo podes lhe perguntar, porque ele está aqui. Tendo, pois, interrogado esse espírito, se fez conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a terra. Me assinala os erros no meu trabalho, indicando as linhas onde se encontram, me dá conselhos úteis e sábios, e acrescenta que estará sempre comigo e virá ao meu chamado todas as vezes que quiser interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito jamais me deixou. Deu-me muitas provas de uma grande superioridade e sua intervenção benevolente e eficaz foi-me manifestada nos negócios da vida material, como no que toca às coisas metafísicas. Mas, desde a nossa primeira conversa, as pancadas cessaram. O que queria, afinal? Entrar em comunicação regular comigo. Para isso era preciso me advertir. Feita a advertência, depois explicada as relações regulares estabelecidas, as pancadas tornaram-se inúteis, por isso cessaram. Não se bate mais o tambor para despertar os soldados, uma vez que já estão de pé. Um fato quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Desde há algum tempo, em seu quarto ouviam-se ruídos diversos, que se tornaram muito incômodos. Quando se apresentou a ocasião de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que lhe foi recomendado e desde então não ouviu mais nada. Note-se que as pessoas que têm com os espíritos um meio regular e fácil de comunicação, mais raramente têm manifestações desse gênero, e isso se concebe. 87. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro barulho e em perturbações. Móveis e objetos diversos são desordenados, projéteis de toda espécie são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não pode ser levado à conta de ilusão. Frequentemente, a desordem é efetiva, mas, algumas vezes, não há senão a aparência da realidade. Ouve-se barulho em uma parte vizinha, louça que cai e se quebra com um estrondo, achas de lenha que rolam sobre o soalho, apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, logo que se sai, o tumulto recomeça. 88. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse tipo. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que deveram tomar proporções gigantescamente ridículas passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição, as casas onde eles se passaram foram reputadas mal assombradas pelo diabo. E daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, a patifaria não deixou escapar tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso, frequentemente, em proveito de interesses pessoais. Concebe-se, de resto, a impressão que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em personalidades fracas e predispostas pela educação
as ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com os espíritos e aqueles aos quais se manifestam, não creem mais ter uma legião de demônios a lhes perseguir. Deles não terão mais medo. Pode-se ver na Revista Espírita a narração de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor de Bergzaber, cujas más visitas duraram mais de 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858. A de Diebelsdorp, agosto de 1858. A do padeiro das grandes vendas, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua de Noyers, em Paris, agosto de 1860, a do espírito de Castelnaudar, sob o título de História de um Condenado, fevereiro de 1860, a do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860 e muitas outras. 89. Os fatos dessa natureza têm, frequentemente, o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante vários anos, encontravam pela manhã suas roupas dispersadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo tomando a precaução de fechá-las à chave. Frequentemente ocorre que pessoas deitadas e perfeitamente despertas vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente suas cobertas e seus travesseiros. Foram erguidas por sobre seus colchões e algumas vezes mesmo atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê. Mas, na maioria das vezes, aqueles que lhes são vítimas não ousam falar deles com medo do ridículo. É do nosso conhecimento que se acreditou curar certos indivíduos do que se admitia como alucinações, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornou realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, porque não admite nas causas senão o elemento material, de onde resultam equívocos frequentemente funestos. A história narrará um dia certos tratamentos do século XIX, como narra hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da malevolência. Mas se, depois de constatados, permanece averiguado que não são obra dos homens, é preciso convir que são obra, uns dirão do diabo, e nós diremos que são dos espíritos. Mas de que espíritos? 90. Os espíritos superiores, tanto como entre nós os homens graves e sérios, não se divertem fazendo algazarra. Frequentemente nós os fazemos vir para perguntar-lhes o motivo que os leva a perturbar assim o repouso. A maioria não tem outro objetivo senão se divertir. São espíritos antes levianos do que maus, que se riem do temor que ocasionam e da procura inútil que se faz para se descobrir a causa do tumulto. Frequentemente se obstinam junto de um indivíduo, que se comprazem em vexar e que perseguem de casa em casa. Outras vezes se ligam a um lugar sem outro motivo senão seu capricho. Algumas vezes também é uma vingança que exercem, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e pôr-se em contato, seja para uma advertência útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedir alguma coisa para eles mesmos. Frequentemente, nós os vimos pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento em seu nome de um voto que não puderam cumprir, outras, enfim, querer, no interesse do próprio repouso, reparar uma má ação cometida por eles durante a vida.
Em geral, é um erro se amedrontar. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Concebe-se, de resto, o desejo que se tem de livrar-se deles, e se faz, geralmente, para isso tudo ao contrário do que seria preciso. Se são espíritos que se divertem, quanto mais se leva a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças traquinas que importunam tanto mais quando veem-se impacientar e fazem medo aos poltrões. Se tomasse a sábia atitude de rir-se de suas malvadezas, acabariam por cansar e por se tranquilizarem. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, tão bem que, ao cabo de alguns dias, não retornaram mais. Mas, como dissemos, há casos cujo motivo é menos frívolo. Por isso é sempre útil saber o que querem. Se pedem alguma coisa, pode-se estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de se esclarecer a esse respeito é o de evocar o espírito por intermédio de um bom médium escrevente. Por suas respostas, ver-se-á logo o que se deseja e se agirá de acordo. Se é um espírito infeliz, a caridade manda que se o trate com o respeito que merece. Se é um zombeteiro, pode-se agir para com ele sem cerimônias. Se é malevolente, é preciso orar a Deus para que se torne melhor. Qualquer que seja a causa, a prece sempre não pode ter senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismos os faz rir e não as levam em nenhuma conta. Se pode entrar em comunicação com eles, é necessário desconfiar de qualificações burlescas ou atemorizantes que se dão, algumas vezes, para se divertirem com a credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornam, frequentemente, os exorcismos ineficazes, nos capítulos dos lugares assombrados e da obsessão. 91. Esses fenômenos, embora executados por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com o objetivo de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A ressonância que deles resulta, o pavor mesmo que causam, chamam a atenção e acabarão por abrir os olhos aos mais incrédulos. Estes acham mais simples colocar esses fenômenos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa dar-lhes outras. Todavia, quando os objetos são empurrados ou vos são lançados na cabeça, seria preciso uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são quando não são. Nota-se um efeito qualquer, e esse efeito, necessariamente, tem uma causa. Se uma fria e calma observação nos demonstra que esse efeito é independente de toda vontade humana e de toda causa material, se além do mais nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o sinal o mais característico, se está forçado a atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? É o que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam, por outro lado, a separar o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos dos quais não nos rendemos conta. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, o primeiro pensamento que se deve ter é de que é devido a uma causa toda natural, porque é a mais provável. É necessário, então, procurar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão conscientemente. É o meio de não se iludir. Aquele, por exemplo, que sem estar perto de ninguém, recebesse uma bofetada ou uma paulada nas costas, como já se viu, não poderia duvidar da presença de um ser invisível.
Deve-se manter-se em guarda não somente contra as narrações, que podem estar mais ou menos exageradas, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas, muito simples e muito naturais, podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver, por toda parte, espíritos ocupados em deslocar os móveis, quebrar a louça, suscitar, enfim, 1001 aborrecimentos no lar, quando é mais racional atribuí-las à imperícia. 92. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes se aplica, naturalmente, a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos e que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns o que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos, e do mesmo modo interessantes para se observar. 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, embora haja os que o espírito parece agir sozinho. Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado a lures do que de uma pessoa presente. Isso explica por que os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem a cada instante perturbações. É necessário primeiro que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem isso não faz nada. Frequentemente é necessário em seguida que encontre, precisamente no lugar em que gostaria de agir, uma pessoa apta a secundá-lo. Coincidência que se encontra muito raramente. Essa pessoa sobrevindo, inopinadamente, dela se aproveita. Malgrado a reunião das circunstâncias favoráveis, poderia ainda disso ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir à sua vontade. Pode não lhe ser permitido fazê-lo senão em certos limites, e no caso em que essas manifestações seriam julgadas úteis, seja como meio de convicção, seja como prova para a pessoa que delas é objeto. 94. Não citaremos a esse respeito senão o diálogo provocado a propósito dos fatos que se passaram em junho de 1860 na rua de Noyer, em Paris. Encontrar-se-ão os detalhes na Revista Espírita, número de agosto de 1860. 1. A São Luís. Teríeis a bondade de nos dizer se os fatos que se diz terem se passado na rua de Noyer são reais? Quanto à possibilidade, não duvidamos. Sim, esses fatos são verdadeiros. Somente a imaginação dos homens os aumentarão, seja por medo, seja por ironia, mas repito que são verdadeiros. Estas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos habitantes do lugar. 2. Há nessa casa uma pessoa que seja causa destas manifestações? São sempre causadas pela presença da pessoa à qual se ataca. É que o espírito perturbador, vendo o habitante do lugar onde está, quer lhe fazer traquinices, ou mesmo procurar desalojá-lo. 3.
Perguntamos se, entre os habitantes da casa, há algum que seja a causa destes fenômenos por uma influência medianímica espontânea e voluntária. É bem necessário. Sem ele, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção, fica inativo até que uma natureza que lhe seja conveniente se apresente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, se diverte o quanto pode. 4. A presença dessa pessoa nos próprios lugares é indispensável. É o caso mais comum, e este é o fato que citais. Por isso disse que sem isso o fato não ocorreria, mas não quis generalizar. Há casos que a presença imediata não é necessária. 5. Esses espíritos, sendo sempre de uma ordem inferior, a aptidão a lhe servir de auxiliares é uma presunção desfavorável para a pessoa. Isso anuncia uma simpatia com os seres desta natureza? Não precisamente, porque essa aptidão se prende a uma disposição física. Entretanto, anuncia, muito frequentemente, uma tendência material que seria preferível não ter, porque quanto mais se está elevado moralmente, mais se atrai os bons espíritos que afastam necessariamente os maus. 6. Onde o espírito vai apanhar os projéteis dos quais se serve? Esses diversos objetos, o mais frequentemente, são apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um espírito os lança no espaço e caem num lugar designado por este espírito. 7. Uma vez que as manifestações espontâneas são frequentemente permitidas e mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que se certos incrédulos delas fossem pessoalmente o objeto, seriam mais forçados a se renderem à evidência. Queixam-se algumas vezes de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos o fazer-lhes dar alguma prova sensível? Os ateus e os materialistas não são, a cada instante, testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, Mestre, faze-vos ver algum prodígio, não se parecem com os de vosso tempo que pedem que lhes façais ver manifestações? Se não estão convencidos pelas maravilhas da criação, menos estariam quando os próprios espíritos lhes aparecessem da maneira menos equivocada, porque seu orgulho os torna como cavalos empacadores. As oportunidades de ver não lhes faltariam se as procurassem de boa fé, e é por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque não recompensa senão aos homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Vede bem que ela não impediu a expansão da doutrina. Cessai, pois, de vos inquietar por sua oposição, que está para a doutrina como a sombra está para o quadro, e lhe dá maior realce. Que méritos teriam se fossem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e essa responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. 8. Acreditas que seria útil evocar esse espírito para pedir-lhe algumas explicações? Evocai-o, se quereis, mas é um espírito inferior que não vos dará senão respostas bastante insignificantes. 95. Entrevista com o espírito perturbador da Rua de Noyers. 1. Evocação. Que quereis para me chamar? Quereis que vos apedreje?
Então se veria um lindo salve-se quem puder, malgrado vosso ar de bravura. 2. Ainda que nos atirasseis pedras aqui, isso não nos amedrontaria, e pedimos mesmo positivamente que as arremesse. Aqui não poderia, talvez. Tendes um guardião que vela bem sobre vós. Na rua de Noyer havia uma pessoa que te servia de auxiliar para facilitar as más voltas que pregavas nos habitantes da casa. Certamente. Encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para impedir-me, porque sou alegre e amo às vezes me divertir. 4. Qual foi a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. 5. Era sem o saber que ela te servia de auxiliar? Oh, sim, pobre moça. Era a mais amedrontada. 6. Agias com um fim hostil? Não tinha nenhum fim hostil, mas os homens que se apoderam de tudo o farão tornar em sua vantagem. 7. Que entende por isso? Não te compreendemos. Procurava divertir-me, mas vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos. 8. Dizes que não tinhas finalidade hostil e, entretanto, quebraste todos os vidros do apartamento. Causaste, assim, um prejuízo real. É um detalhe. 9. Onde procuraste os objetos que lançaste? São bastante comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. 10. Encontrou-os todos ou fabricaste alguns? Ouça em seguida o capítulo 8º. Não criei nada, nada compus. 11. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas a rigor misturam-se as matérias e isso faz um todo qualquer. 12. Agora diga-nos como os lançou. Ah, isso é mais difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica da jovem, junto a minha menos material. Nós dois pudemos transportar assim essas diversas matérias. 13. Penso que gostarias de nos dar algumas informações sobre tua pessoa. Dize-nos, pois, de início, se faz muito tempo que morreste. Faz bastante tempo. Há bem 50 anos. 14. Que eras quando vivias? Pouca coisa de bom. Recolhia objetos nas ruas deste bairro e me diziam por vezes tolices, porque gostava muito do licor vermelho do bom homem Noé. Por isso, queria fazê-los todos fugirem. 15. Foste tu mesmo e de plena vontade quem respondeu nossas perguntas? Tinha um instrutor. 16. Qual é esse instrutor? Vosso bom rei Luís. Nota. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareceram ultrapassar a capacidade deste espírito, pelo fundo das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Não há nada, pois, a admirar pelo fato de ter sido ajudado por um espírito mais esclarecido que queria aproveitar esta ocasião para nos dar uma instrução. Este é um fato muito comum, mas uma particularidade a ser notada nesta circunstância, de vez que a influência de outro espírito se faz sentir na própria escrita. As respostas nas quais interveio são mais regulares, mais fluentes. A do trapeiro é angulosa, grosseira, irregular, frequentemente pouco legível, e tem em tudo outro caráter. 17. Que fazes tu agora? Te ocupas com teu futuro? Não, ainda, eu erro. Pensa-se tão pouco em mim sobre a terra que ninguém ora por mim, porque não sou ajudado, não trabalho. Nota. Ver-se-á mais tarde o quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio de espíritos inferiores, pela prece e conselhos. 18. Qual era seu nome quando vivo? Jeanê. 19. Muito bem, Jeanê. Oraremos por ti. Diga-nos se nossa evocação te causou prazer ou contrariedade. Antes prazer, porque sois bons,
Alegres viventes, embora um pouco austeros. Pouco importa, me escutastes e estou contente. Janeiro. Fenômeno de transporte. 96. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. 97. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por consequência, é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências deste gênero, mas, sem ter pela frente a um homem do ofício, poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida, de maneira notável, na dissertação seguinte, por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Necessariamente, é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem, ter consigo médiuns que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados, no mais alto grau, de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade. Porque o sistema nervoso destes médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido da capa refratária que isola esse sistema, na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento destes diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, se obterão estes resultados se no lugar de um médium se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Mas da produção desses fenômenos à obtenção dos fenômenos de transporte há todo um mundo, porque neste caso não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas bem mais o espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico, quer dizer que vários médiuns não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas, antipáticas ao espírito que opera, entrava radicalmente sua ação. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo,
de maior difusão de certos fluidos, e que não podem ser obtidos senão com médiuns os melhores dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico é o de melhores condições. Em geral, os fatos do transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar por que são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos deduzireis. Além de que, esses fenômenos são de uma natureza tal que não somente todos os médiuns não lhes são próprios, mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita à parte expansível do fluido perispirítico do encarnado de se misturar, se unir, se combinar com o espírito que quer fazer um transporte. Nota: vê-se que, quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual a língua não tem palavra, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Estas palavras eletromedianímica, perispirítico, não são nossas. Aqueles que nos criticaram por termos criado as palavras espírito, espiritismo e perispírito, que não tinham suas análogas, poderão também fazer o mesmo processo aos espíritos. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma, ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz um foco, uma claridade única. Por que essa união? Por que essa fusão, direis? É que, para a produção destes fenômenos, é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas de algumas do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado e, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais, e mesmo os próprios encarnados. Não me é permitido, no momento, revelar essas leis particulares que regem os gases e os fluidos que vos rodeiam. Mas antes que os anos sejam decorridos, antes que uma existência de homem seja cumprida, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada, e vereis surgir e se produzir uma nova variedade de médiuns que cairão num estado cataléptico particular, desde que sejam medianimizados. Vede de quantas dificuldades a produção de transporte está cercada. Podeis concluir, muito logicamente, que os fenômenos desta natureza são excessivamente raros, como já disse, e com maior razão, porque os espíritos a eles se prestam muito pouco, uma vez que motiva, de sua parte, um trabalho quase material, o que é um aborrecimento e uma fadiga para eles. De outra parte, ainda ocorre isto, é que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o próprio estado do médium lhe opõe uma barreira intransponível. É, pois, evidente, e vosso raciocínio o sanciona, não duvido disso, que os fatos tangíveis de pancadas, de movimentos e de suspensão são fenômenos simples que se operam pela concentração e dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e trabalho de médiuns que lhes estão aptos, quando nisso são secundados por espíritos amigos e benevolentes. Ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não podem se operar senão por um só espírito e um só médium, e precisam, fora das necessidades da tangibilidade, de uma combinação toda particular para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos
que foram o motivo do transporte. Todos vós, espíritas, compreendeis minhas explicações e vos rendeis conta perfeitamente dessa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Credes nisso, como credes nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos medianímicos estão plenos de analogia e são, por assim dizer, a consagração e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios piores do que os incrédulos, não vou procurar convencê-los, não me ocupo deles. Serão um dia convencidos pela força da evidência, porque será preciso que se inclinem diante do testemunho unânime dos fatos espíritas, como foram forçados a fazê-lo diante de tantos outros fatos que haviam de início repelido. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições são muito difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque frequentemente o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí, quase sempre, se encontram elementos energicamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, a certeza de que estes fenômenos se produzem, quase sempre, em particular, espontaneamente, a miúdo com o desconhecimento do médium e sem premeditação, e, enfim, muito raramente quando estes estão prevenidos. De onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita toda vez que um médium se gaba de obtê-lo à vontade, ou seja, de comandar os espíritos como a servidores, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para darem-se em espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples, e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente e de um modo instantâneo, aceitai-o. Mas não seria demais vos repetir, não aceiteis nada cegamente. Que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo. Porque, crede-o, o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer aos incrédulos, mas sabei que, se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte dos espíritas que tendes. Falai ao coração. É por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas agir pelos fatos materiais, apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumento aos incrédulos, em lugar de convencê-los. Erasto, 99. Este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiuns não o obtêm senão no estado sonambúlico. E isso se explica facilmente. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes, dos quais fomos testemunha.
As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas, por vezes, de sua insuficiência, nós as submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que as completou com observações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. 1. Rogo-vos nos dizer por que o transporte que fazeis não se produz senão no sono magnético do médium. Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está dormindo, poderia igualmente produzi-los no estado de vigília com um outro médium. 2. Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos e por que excitais a cobiça do médium irritando seu desejo de obter o objeto prometido? Esse tempo me é necessário, a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é frequentemente senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula. Nota de Erasto. O espírito que respondeu não sabia mais. Não se rende conta do motivo dessa cobiça que aguilhou-a instintivamente sem compreender-lhe o efeito. Crê divertir, ao passo que, em realidade, provoca, sem disto se aperceber, uma maior emissão de fluido. É a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiuns. 3. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médiums com mais facilidade e prontidão. A produção do fenômeno prende-se à natureza especial do médium e não poderia se produzir senão com naturezas correspondentes. Pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente com o mesmo médium nos é de um grande socorro. 4. A influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? Quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo, mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. 5. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que transportastes? As flores apanho-as nos jardins, onde me aprazem. 6. E os confeitos? O confeiteiro terá se apercebido de sua falta? Apanho-os onde quero. O confeiteiro nada notou porque coloquei outros em seu lugar. 7. Mas os anéis têm um valor. Onde os tomastes? Isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? Apanhei-os em lugares desconhecidos a todos, de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. Nota de Erasto. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente em razão da capacidade do espírito que respondeu. Sim, pode nisso ter causado um mal real. Mas o espírito não quis passar por ter subtraído alguma coisa. Um objeto não pode ser substituído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se um espírito tinha a faculdade de substituir um objeto com o que toma, não teria motivos para tomá-lo, e deveria dar àquele que serve para substituir. 8. É possível trazer flores de outro planeta? Não, isso não é possível. A Erasto. Outros espíritos teriam esse poder? Não, isso não é possível em razão do meio ambiente. 9. Poderíeis transportar flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde o momento que estejam na Terra, eu o posso. 10. Os objetos que transportastes, poderíeis fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? Assim como os trouxe, posso levá-los à minha vontade. 11. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade ou embaraço qualquer? Não nos causa nenhuma dificuldade quando para isso temos permissão.
Poderia causar-nos, e muito grande, se quiséssemos produzir estes efeitos sem estarmos para isso autorizados. Nota de Erasto. Não quer admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. 12. Quais são as dificuldades que encontrais? Nenhuma outra a não ser as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. 13. Como transportais o objeto? Os prendeis com as mãos? Não, nós o envolvemos em nós. Nota de Erasto. Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com sua própria personalidade. Mas, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte de fluido animalizado do médium, e é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que o envolve nele. 14. Transportaríeis com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O peso não é nada para nós. Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. Nota de Erasto. É justo. Pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos, porque a gravidade que existe para vós está anulada para ele. Mas ainda aqui não se rende conta do que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência. De onde se segue que, se o espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente é porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. 15. Algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada e que seria obra dos espíritos. Isso acontece muito frequentemente, com mais frequência do que pensais. E isso poderia ser remediado, pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. 16. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos? Vossos dias estão repletos desses fatos que não compreendeis, porque não os haveis sonhado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. Nota de Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta, constante, que faz nascer ao vosso derredor 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, de vossa existência. 17. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? Não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. 18. Como introduzistes esses objetos outro dia, pois o quarto estava fechado? Fi-los entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a vos dizer mais, isso não é explicável. 19. Como fizestes para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis um instante antes? Retirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. Não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tomado metade no perispírito do médium, metade no do espírito que opera. 20. A Erasto. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado. Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria? Esta questão é complexa. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Tornando invisível esse objeto, pode transportá-lo quando quiser e não apartar-se dele senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos.
Como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, e como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que seja. Mas é somente neste caso. Nota: ouça-se adiante, para a teoria da formação espontânea dos objetos, o capítulo intitulado